Pessoal. Vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite, meu amigo Vitor. Obrigado, amigo, por estar aqui, pela divulgação que fez. Vamos começando aqui nossa live, um novo momento, um novo projeto, digamos assim. Meu amigo Max, vereador, aguardando, falei agora há pouco com o Eduardo Moreira. Ele já está aqui aparecendo. Flávia, a assessora de Eduardo, já está também aqui presente. Boa noite, Max. Obrigado, Flávia, por essa ligação, por fazer essa ponte para a gente poder debater um pouquinho sobre o Brasil. Só aguardar mesmo Eduardo entrar para a gente iniciar a debater. Mas assim, vamos conversando um pouquinho, dizer que alguns de vocês, né, já acompanham a gente desde do ano passado. E sabe que no ano anterior, nós fizemos aquelas lives, mas tratando especificamente de direito eleitoral. E esse ano, a gente já passou o período eleitoral, na verdade, no ano anterior, e agora a gente vai para uma conversa um pouco mais diferente, acho que até um pouco mais aprofundada. Helder, um abraço, meu amigo. Obrigado também pela divulgação da nossa live. Xavier Júnior, olha, o Eduardo já entrou. Então, deixa eu só confirmar aqui o convite. Você manda aqui o convite para ele. Manda aqui o convite, por favor. Não, já tem. Ele próprio entrou, mandou o convite. Deixa eu ver aqui. Está aguardando, tá com... Agora sim. Olá, Boa noite, Jefferson, meu como amigo. vai? Tudo Tudo bem? jóia? Tudo Como é que você ótimo, vai? Tudo tudo bem? bem. Obrigado pelo convite. Que é isso. Eu que agradeço bastante, né? Eu digo, alguém que tem tantos seguidores no Instagram, que tem tantos seguidores, tantos inscritos no canal do YouTube, e atender a um pedido nosso, né? Um humilde advogado aqui de Sergipe. Estava dizendo agora há pouco, Eduardo, antes de você entrar, que ano passado eu promovi algumas lives, né? Tratando de direito eleitoral, na verdade. Eu sou advogado e, né, trabalho nessa área do eleitoral, estou na presidência da comissão eleitoral aqui da nossa OAB, e aí fui instigado a participar, a fazer esse tipo de evento, que foi o que a pandemia, se é que trouxe alguma coisa de boa para a gente. Eu acho que essa proximidade, mesmo estando tão longe, tão afastados, na verdade. Deixa eu aqui, acho que a maioria das pessoas conhecem Eduardo Moreira, mas ele é engenheiro civil, estudou economia na Universidade da Califórnia, em San Diego, e screenwriting na Academia de Cinema de Nova York. Desculpe o meu pronunciar, que não é muito bom em inglês, autor de 10 livros. E assim, interessante que são obras diversificadas, né? Não é um tema só, são livros diversificados. E por fim, que ele mandou, foi homenageado em 2012 pela Rainha Elizabeth II pelo seu trabalho para eliminar a violência no treinamento de cavalos no Brasil. E aí, após agradecer realmente e efetivamente a sua presença, Eduardo, eu pergunto, antes da gente entrar em temas mais apertados, como é essa versatilidade sua? Né? É economista, é engenheiro, é autor de livros, faz roteiros. Me fala aí um pouquinho, fala aí pra gente sobre essa sua versatilidade. Eu acho o seguinte, Jefferson, que eu sou um curioso e um apaixonado pela vida, sabe? Eu desde pequeno tenho essa característica da curiosidade, né? Eu corro atrás de aprender como é que você faz de programação de computadores até, enfim, tentar experimentar novos esportes, novas atividades físicas assim que eu nunca tinha imaginado antes, já mais velho, né? Então, por exemplo, eu comecei a fazer aqueles exercícios de ginástica olímpica, de barra, de aquelas oitavas e paralelas e não sei o quê, com pô, quase 40 anos de idade, né?
Então, assim, eu gosto. E aí você vai falar, pô, mas ainda é mais difícil. Mas é exatamente se colocar esses desafios que foi algo que sempre me atraiu, assim, né? Ou seja, é, entrar naquilo que sai da sua zona de conforto, né? Eu acho que a gente tem uma tendência a querer ficar na zona de conforto, né? E nessa zona de conforto, a gente não quer lidar com o erro, a gente não quer lidar com a frustração, a gente não quer lidar com a dor, a gente não quer lidar com o sofrimento. Mas eu acho que o crescimento acontece na dor, o crescimento acontece no sofrimento, o crescimento acontece quando a gente bate naqueles limites, né? Que mostram que a gente não é tudo aquilo que a gente imaginava ou queria ou fingia acreditar. Então, assim, esse desafiar, né, as minhas limitações, e eu sou um cara extremamente limitado pô, em um monte de aspecto, né? Vou te dar um exemplo bobo, né? Mas que para mim é uma metáfora tão bonita. Eu comecei a fazer yoga mais ou menos um ano e meio atrás e me formei no ano passado como instrutor, né? De yoga e de mindfulness, né? De meditação. E fiz um ano de curso de yoga. E aí, se você me conhecesse antes, você ia falar, você não foi fazer yoga, né? Eu não conseguia chegar com a minha mão no joelho, né? Eu era um cara absolutamente stiff, né? Assim, durão, assim, né? Sem flexibilidade nenhuma. Mas exatamente por isso eu queria abrir espaço, né? E por que eu te falei que isso é uma alegoria bonita? Porque yoga ensina que, às vezes, abrir espaço no corpo, né? É também abrir espaço na mente, né? Encontrar as limitações do corpo é se deparar com as limitações que a gente tem na mente, né? E então, assim, o Gustavo Pedreira, amigão meu, mora na França, aqui assistindo a gente, mandar Que um abraço joia. para ele. Então, eu acho que é isso um pouco a resposta da sua pergunta, assim, um cara que corre atrás de encontrar dificuldades na vida, ou como as pessoas que são minhas amigas falam, mas tu gosta de caçar problema, né? Esse sou eu. E assim, eu estou muito longe dessa sua versatilidade, mas uma das coisas de que aí chegou a pandemia, eu precisei, lá como digo, pela OAB, pela comissão, começar a fazer live, que era uma coisa que eu também não tinha esse desejo, essa vontade, nem esse como fazer. E aí fiz uma, fiz duas, e não parei. Fiz ano passado algo em torno de 15, ainda falta de 15 a 20 lives, cada semana era uma, sempre tratando de direito eleitoral, cada uma com seu tema. E assim me fez realmente evoluir muito. Às vezes a gente enfrentar aquele medo, aquele receio, ajuda. Hoje, eu sou bem sincero, eu tô, é mais um obstáculo, mais uma etapa que eu estou enfrentando, porque aí a gente sobe um pouquinho de patamar. Que até essas lives que a gente faz, mesmo sendo com professores renomados no nosso país, mas o número de seguidores é infinitamente inferior ao seu. E hoje a gente está aqui tentando, mais uma vez, enfrentar essa batalha de frente e tentando trazer um pouquinho de informação para as pessoas. Eduardo, assim, vamos dando seguimento, que a gente quer ouvir, né, o que você tem para dizer para a gente mesmo. Eu tinha visto uma entrevista recente sua, que você disse que é de esquerda. Você não é do campo progressista, você faz questão de dizer que é de esquerda. Você confirma esse seu lado esquerdista? Totalmente. Muito importante a gente falar a origem, né, desse termo, né? A gente está falando aqui da Revolução Francesa nas assembleias que existiam, né? E nessas assembleias que aconteciam lá em Versalhes, né? Luís XVI chamava os representantes dos três estados, né? Primeiro estado que era formado pelo clero, segundo estado que era formado pela nobreza, o terceiro estado formado principalmente pela burguesia, né? Depois você passa a ter uma influência maior dos sans-culottes, né, que são as pessoas realmente do povo, mas no começo da Revolução Francesa você tinha principalmente esses três grupos ali representados, e aí os nobres e o clero com a maioria, né, eles tinham ali 2 contra 1, até que Luís XVI, seguindo ali o conselho de um de seus ministros, resolve dobrar, né, a representação do terceiro estado ali. E com isso você tem o começo da Revolução Francesa, que é antes da queda da Bastilha, né? E você passa a ter uma influência muito maior
da Assembleia Legislativa, né? Da Assembleia que determinava as leis. E nessa Assembleia sentavam ali no meio aqueles que, o centrão deles, né, que eles chamavam do plano, né, eles chamavam de Le Pen, né, na direita, aqueles que eram a favor da continuidade da monarquia e dos privilégios da nobreza, e do lado esquerdo você tinha as pessoas que eram desfavoráveis à monarquia. E aí você tinha, enfim, alguns grupos como os girondinos, os jacobinos e os montagnards, né, os montagnards que ficavam mais à extrema esquerda, sentavam até na montanha, no andar de cima, por isso o nome de montanha, né? Então, a esquerda é tradicionalmente aqueles que são contra os privilégios da nobreza, que são contra os privilégios da monarquia, que são contra a manutenção de um sistema que não distribui de maneira justa o capital, as oportunidades, a riqueza, etc. Então, eu sou, sim, de esquerda. Eu dizer que eu sou de esquerda não significa dizer que eu sou deste partido ou daquele, que eu passo pano para esse ou para aquele político, mas significa que sim, que eu sou contra esses privilégios que existem acumulados na mão de muito poucas pessoas e luto por um mundo que seja bem diferente desse mundo que a gente vive. Isso, eu acho interessante fazer esse tipo de pergunta para a gente já começar a live. Claro, como, enfim, eu venho lhe acompanhando e sei mais ou menos que esse seria o seu pensamento. E na verdade, já nesse início, uma aula que você nos dá. Mas, enfim, hoje a gente vive no Brasil, o Brasil cheio de problemas. Na verdade, o mundo inteiro vive essa questão da pandemia, mas aqui o nosso país vive o além pandemia. E temos um governo que se diz de extrema-direita ou de direita, mas eu não sei nem se o presidente tem esse pensamento. Qual seria exatamente ele que ele se enquadra. Porque ele já foi centro, o centrão que antes ele rechaçava, que hoje já é o grande aliado dele. E hoje depois se diz de direita. E é uma pessoa que teve famílias, mas diz que é temente a Deus e que tem que seguir aquela cartilha. Enfim, ele fala, na verdade, eu acho que melhor aproveita. E o governo dele é tão desastroso que trouxe figuras para a nossa sociedade, como esse Daniel Silveira. Eu baixei aqui para poder ler, fazendo como o ministro Fux, que ontem... Foi ontem, meu Deus? Foi hoje, né? Não, foi ontem. Esqueceu o nome dele. Não soube o nome do deputado. Eu li aqui em alguns locais, algumas outras reportagens, falando, enfim, que ele não é respeitado na Câmara dos Deputados. Óbvio que eu não sei, não tenho assim, essa informação precisa para dizer, mas foi alguém que foi eleito por praticamente 32 mil pessoas. Né? E chega na Câmara dos Deputados e, mais uma vez, porque o padrinho dele, digamos assim, lá no golpe contra a presidenta Dilma, né, ofereceu o voto dele ao coronel Ustra, que foi exatamente o torturador de Dilma Rousseff. E agora, esse deputado pede a volta do AI-5. Achando pouco, é preso, chega no IML para fazer exame, desacata uma policial, se diz, eu também sou policial, né? Tu falou o nome bonito, eu sei das leis, porra. Coisa educada, que representa bem o que eles são. Né? Não sei querer usar a máscara, que mais uma vez é a representação do bolsonarismo, essa negação à doença. E fala um pouquinho, Eduardo, assim, o que é que você acha sobre esse bolsonarismo, sobre esse caso específico desse deputado Daniel Silveira? Fala aí um pouquinho para a gente sobre isso. Bem, em primeiro lugar, tem uma coisa importante e que conecta com o que a gente acabou de falar. O centro no Brasil não é muito um centro ideológico. Ele não fica entre a direita e a esquerda. Porque, às vezes, quando a gente fala centro, as pessoas têm uma ideia meio que do caminho do meio, né? De um equilíbrio, né? Uhum. Poxa, o ideal, então, é ser centro, nem tão à esquerda, nem tão à direita. Mas centro no Brasil é exatamente a ausência de qualquer ideologia e se colocar para fazer negócio, né? Ou seja, eu estou aqui sem nenhum tipo de ideologia, eu não quero nada.
a não ser fazer bons negócios aqui do interesse ou pessoal ou dos grupos que me elegeram. Então, assim, é uma confusão grande que as pessoas fazem de centro ser um centro ideológico, de ser um equilíbrio ideológico. E por que eu estou falando isso? Porque o nosso centro, quando a gente pensa em termos econômicos, é ultra de direita. O nosso centro ele tem um pensamento absolutamente de direita em termos de econômicos, né? É um centro que não quer dividir riqueza nenhuma, né? É um centro que não quer taxar os mais ricos, né? É um centro que, enfim, quer um Estado grande para eles, mas para as pessoas mais pobres não quer Estado nenhum, né? Então é muito importante a gente falar isso. Sobre esse deputado, né? E começo pelo fim do que você estava dizendo. Eu acho um absurdo, eu estava lendo a notícia agora no site do UOL, de que a polícia do Rio de Janeiro disse que não viu desacato nenhum no que ele fez e que não vai fazer nenhum tipo de, enfim, denúncia por desacato. E eu fico imaginando o seguinte, Jefferson, se fosse um jovem de 17 anos, negro, da periferia, falando exatamente as mesmas palavras, será que não seria desacato? Pois é, Será que... Não é? Não é? Se ele fala assim, imagina um jovem negro retinto, porque no Brasil o tom da cor da pele faz diferença na hora de você ser julgado. Então, um negro retinto chegando ali e falando o seguinte, não vou botar, você acha que eu não sei a porra da lei? Eu não vou botar máscara nenhuma. Você é folgada pra... eu não vou falar o palavrão, porque eu não preciso falar todos os palavrões que ele falou. Agora, você imagina se assim, um jovem negro fala isso, né? Não tem nem como imaginar essa possibilidade. Então, assim, eu acho que é um absurdo a polícia, enfim, não enquadrar esse cara em desacato e enquadrar, enfim, as pessoas que não têm as mesmas características dele, ou seja, não são deputados, não são autoridades, nesse tipo de acusação. Mas esse deputado, ele representa duas coisas. Primeiro, o poder desse Estado paralelo que a gente tem, e quem está falando isso, pasme, não é o Eduardo Moreira, Marco Aurélio de Mello, na entrevista hoje para o UOL também, ou para a Folha, o ministro da nossa Suprema Corte, dizendo o seguinte, olha, eu não fui verificar, mas o que eu ouço dizer é que ele foi eleito pelo Estado paralelo, tem ligações com as milícias, falou coisa assim. A gente sabe, né, que a gente não pode fazer a acusação, porque se fizer a acusação, enfim, ele vai, então prove, vai tomar processo e vão dizer que da suspeição do cara. Então, mas a gente sabe quem que elege essas figuras, né? Mas não quem elege essas figuras não são só as pessoas pressionadas pelo Estado paralelo. Quem elege essas figuras são pessoas que estão, assim, repletas de ódio. E repletas de ódio por nossa culpa. E aí de todos, do Eduardo, inclusive, de todos, de uma sociedade que não consegue ver o que estão passando por 90% das pessoas que moram nesse país. A gente não consegue ver, a gente não está escutando essas pessoas. A gente não está vendo essas pessoas. A gente não está se sensibilizando com essas pessoas. A gente não está conectando com essas pessoas. Quem é que conecta com essas pessoas? Por exemplo, um pastor que mora ali perto deles. Por exemplo, o cara da milícia, que às vezes não está se conectando da maneira como a gente imagina ser uma conexão saudável, etc. Mas de alguma maneira está tendo contato, seja ameaçando, chantageando, etc. Mas a gente não está chegando lá. E como a gente não está chegando, aí depois a gente fica só reclamando. Elegeram o miliciano, elegeram o pastor, elegeram não sei o quê, elegeram o fundamentalista. Mas vem cá, quem é que está falando ele no dia a dia? A gente acha que a gente vai chegar e ficar aqui na nossa bolha, no nosso conforto, e depois reclamar porque quem foram eleitos não foram as pessoas que a gente queria que fossem eleitos? Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que baixar um pouco nossa bola e tentar diagnosticar de uma maneira mais precisa o que passa a população brasileira, antes de querer colocar na conta do povo a culpa de termos Daniel Silveiras como esses que a gente tem. Eu, assim, eu vejo às vezes as pessoas, mas ali essa é culpa do povo. O povo, a população mais humilde, né? Que é a maioria do nosso país, eu acho que a gente não pode colocar a culpa neles, não.
culpa O nele. pessoal... Coitado, Não, pô. eu digo, a pessoa acorda 5 É. horas da manhã, né, se não 4 horas da manhã, faz para fazer alguma comida em casa, se tiver, para poder ir trabalhar, passar o dia no trabalho, pegar o ônibus de volta para casa mais 1, 2 horas no ônibus apertado, para de repente chegar em casa, ter alguma comida, para dormir, porque no outro dia, 4 horas da manhã, essa pessoa só está pensando se vai ter a comida no outro dia, ou até no mesmo dia. Ela não vai poder pensar muito mais além disso aí. O que eu vejo realmente é a sociedade, é a parcela da sociedade que tem a possibilidade de fazer alguma coisa, de tentar mostrar a situação, que não faz nada, fica parado achando, não, para mim tá bom, deixa lá o outro que tá ruim, que ele resolva a vida dele. Acho que, infelizmente, as classes do nosso país que teriam alguma possibilidade, e outra, por exemplo, eu me considero classe média. Então, assim, se eu tento fazer alguma coisinha diferente, as pessoas que estão ao meu redor, né, já pensam, você está fazendo porque você quer um emprego, você quer alguma coisa? Não, faço porque é isso. Né? Não tem uma explicação tão estruturada como Eduardo, mas essa questão de ser de esquerda, acho que ser de esquerda é tentar até ajudar mais o próximo. E isso eu tento fazer também desde sempre, tá nessa luta, no que me é possível. Como eu digo, às vezes sou cobrado por querer que outra pessoa tenha alguma melhoria na vida. São as coisas tristes. Nosso país é, inclusive, até aproveitando só esse trechinho, da gente poder deixar esse deputado quase sem nome para lá. Ratinho hoje também, eu fui ontem, deu entrevista falando isso aí, que deveria fechar, que deveria botar um general na presidência e expulsar do país as pessoas. Além de fazer uma limpeza, como foi feito em Nova York. Uma limpeza de pessoas. É terrível o que a gente vê. E não utilizando o Ratinho como exemplo, mas a gente vai um pouquinho para a questão da imprensa. Eu fico até preocupado, Eduardo. Será que essa prisão do deputado não é exatamente para poder o governo trazer alguma norma diferente que vá prejudicar o país, alguma venda que vá ser feita do nosso país? Digo, será que é isso que geralmente ele gosta, dessa cortina de fumaça, em que a imprensa fica preocupada falando sobre o que disse o presidente e por trás a equipe dele, como diz o ministro, passa a boiada. Eu acho que tem um pouco de tudo. Tem um pouco de estratégia e tem um pouco de característica dessas pessoas de agirem dessa maneira extremamente agressiva, perversa e covarde. Tem os dois, né? Tem parte que é pensada e tem parte que é da natureza dessas pessoas. Sem pensar, elas já agem assim, dessa maneira extremamente agressiva. O problema é que no Brasil as pessoas aprenderam a canalizar todo o seu ódio para a classe política. E isso é um perigo, isso é um perigo enorme. Primeiro que a gente precisa da classe política. A classe política ela é importantíssima para a gente poder gerenciar aquilo que é público, para gerenciar coisa pública. República vem de res pública, res quer dizer coisa. Então a coisa pública é gerenciada por pessoas que são eleitas, em tese, representando a vontade da maioria, e aí essas pessoas, enfim, ditam as regras, que são as regras que vão ditar o nosso conviver, e, além disso, ditam qual é o caminho que a gente vai seguir nos investimentos, no processo de geração de riqueza e na distribuição dessa riqueza que é gerada. Então, como é que a gente pode ter ódio dessas pessoas? Essas pessoas somos nós. A gente tem ódio da gente, porque essas pessoas somos nós. Né? E aí a gente acaba não tendo ódio, por exemplo, dos bancos. Até porque você pega o Itaú, sei lá, o Bradesco, você vai ver as propagandas na televisão, são lindas, emociona, você chora vendo a Perfeito. propaganda. E aí, pô, feito para você, preocupado com o seu futuro, um pai com uma criança. Aí a gente aprende a amar os bancos e odiar a política. Quando a gente deveria não amar, mas ter um interesse grande pela política e ter, assim, a crença que a política é um caminho, até para as pessoas que acham que poderia ser melhor, se candidatarem, entendeu? As pessoas se elegerem, as pessoas darem a sua contribuição servindo ao público. Por isso que o nome é servidor público, é aquele que
está ali se dispondo a servir a todos, né? Então, a gente deveria ter um interesse muito grande pela política e ser muito contestador e crítico, por exemplo, ao sistema financeiro. A gente faz exatamente o contrário, né? E aí você falou da mídia, a mídia tem um papel importantíssimo, né, em reforçar isso. Porque quem é que paga a mídia? Quem paga a mídia são os patrocinadores. A mídia vive disso, né? Hoje mudando um pouco, porque hoje em dia quem paga a mídia são diretos consumidores, né? Ou seja, você entra no Netflix da vida, você entra no YouTube, você entra no Google, etc. Você tem que... quem paga o gerador de conteúdo ali não é o patrocinador, é o cara que está comprando. No final, acaba que essas redes todas se transformam também em venda para os patrocinadores, né? Então, você começa com o Facebook, com tudo isso sem propaganda, né? E depois de um tempo ele aproveita para ganhar de todo mundo, né? Então, por exemplo, Netflix ainda não tem propaganda. Provavelmente pode ser que daqui a pouco o Netflix passe a vender patrocínio também para as pessoas, né? E comece a ganhar das duas pontas, né? Mas o ponto é o seguinte: a gente está sempre sendo manipulado para poder fazer com que alguém tenha lucro, né? Nesse mundo capitalista, a gente sempre tem que pensar o seguinte: vem cá, mas estão me empurrando para o colo de quem, né? Para ter lucro, para quem ter lucro? Porque sempre a gente está sendo empurrado para alguém. Sempre a gente está sendo empurrado para trabalhar para alguém, para gerar lucro para alguém, para dar o nosso capital intelectual para alguém, e nunca para a gente manter com a gente. Porque nesse modelo que a gente vive é uma guerra de todos contra todos, né? Aí, parafraseando um pouco o Hobbes, né, que falava lá no Leviatã, né, dos lobos que lutavam todos contra todos. E é verdade, a gente está numa guerra de todos contra todos, só que é uma guerra que tem regras, né? Não é uma guerra sem regras como Mad Max. O único problema é que quem define as regras dessa guerra são aqueles que têm as armas mais poderosas, né? Então, imagine, o Anderson Silva, aquele campeão de vale tudo brasileiro, lutando com uma criança de 5 anos de idade, e quem define as regras da briga é o Anderson Silva, né? Porque se você bota a criança para definir as regras, ele fala assim: olha, já que você é um cara muito mais forte, faixa preta e lutador, não sei o quê, as regras são as seguintes: a nossa luta só pode usar o dedinho, né? A nossa luta tem que ser engatinhando. Na nossa luta só pode puxar cabelo, né? O Anderson Silva não tem cabelo, a criança está ferrada com isso. Mas eu só estou falando o seguinte: a criança ia botar regras para a luta ali pelo menos ter graça. Agora não. O Anderson Silva coloca as regras, né? Na nossa metáfora aqui. Então, a gente vive o mundo da covardia. Vive o mundo da covardia. E nesse mundo da covardia, ser a favor da covardia, na minha opinião, é ser de direita. É chegar e falar assim: não deixa que o mercado resolve. Mas que mercado? Dê nome aos bois, né? Dê nome aos bois, porque não existe mercado, é uma abstração. Nossa, quem que é mercado? Aqueles que ditam os fluxos, aqueles que ditam os estoques, aqueles que ditam qual é a orientação do capital, aqueles que ditam de qual vai ser a produção que vai merecer, enfim, maiores recursos, etc. Essas são as pessoas mais ricas da sociedade, entendeu? Se essas pessoas que vão ditar a regra, aí eu aceito falar que o mercado está ditando as regras, desde que a gente dê o nome. E aí eu vou te falar o seguinte: eu não quero que esses caras deem as regras, porque eles partem quilômetros adiante dos outros, né? Não pode falar com quilômetros de vantagem, senão parece que está falando propaganda do posto Ipiranga, né? Então eles saem com quilômetros na frente dos outros. Eles não podem dar as regras, eles têm que estar sujeitos às regras, né? Pois é. Isso assim, é perfeito. E até eu fico questionando: porque o mercado diz que o Brasil vai melhorar se tiver uma reforma trabalhista. Eu não vi melhorar. O mercado está melhor. O mercado vai melhorar se tiver uma reforma previdenciária. Tem reforma previdenciária. Não vejo o país melhorar. E aí a gente passou por anos de experiências de governo de esquerda aqui no Brasil, em que a gente verificou um crescimento do país. Se há erros, se há defeitos, claro que tem. E um deles, inclusive, foi precisar do Centrão para poder governar. Todos os governos que tiveram de 89 para cá, ou tiveram o Centrão ou não conseguiram governar. Essa é uma realidade. Dilma, quando perdeu, foi golpeado e saiu do poder, sendo colocado Temer, e que assim, acho que afastou um tanto de políticas sociais do nosso país. Eu digo assim: eu sou nascido em Pernambuco, Serra Talhada,
criaram um bairro novo em Serra Talhada. Lá o déficit habitacional, lá quando foi criado, foi quase a zero. Aqui em Aquidauana, que é onde eu sou, em Sergipe, cidade do interior, foram milhares ou centenas de residências, também diminuindo sensivelmente o déficit habitacional. E depois disso você não vê mais nenhuma política nesse sentido, o que é uma tristeza, né? Mas ainda falando um pouquinho sobre a questão da imprensa, eu tinha visto um tweet seu que foi publicado no Instagram, falando que essas conversas da Vaza Jato, né, entre o Deltan, entre o Moro, entre os procuradores da Lava Jato, teriam que estar estampados em todas as capas de jornal e estavam, na verdade, nos rodapés. É mais um absurdo exatamente de quem a imprensa escolhe a notícia que vai dar, não a notícia que está aí, está posta para todo mundo. Deveria estar, na verdade. Eu até, assim, fazendo justiça, e eu sou muito crítico, por exemplo, ao UOL, na minha opinião, eles serem claramente entusiastas das políticas neoliberais, né, e deles serem muito enviesados na hora de falar sobre reforma da Previdência, reforma trabalhista, administrativa, etc., mas justiça seja feita. O portal foi o único que deu notoriedade, que deu espaço para essas questões da Vaza Jato. Até aí, boa parte dessas manchetes e matérias do excepcional jornalista Jamil Chad, né, que é um cara brilhante que traz para a gente, enfim, vários artigos, várias matérias falando sobre os absurdos aí da Vaza Jato. Mas a verdade é a seguinte, se a gente chega, Jefferson, para um marciano, né? Aliás, eu estava até agora assistindo ao vivo o pouso dessa sonda nova em Marte que a NASA mandou. E, putz, é emocionante, né? Você vê que a gente tem uma capacidade intelectual tão grande a ponto de pousar exatamente no local previsto, por uma nave num outro planeta, assistindo tudo daqui. E caramba, e a gente tem pessoas morrendo de fome do nosso lado, ou seja, não nos falta capacidade intelectual, não nos falta brilhantismo, não nos falta criatividade, não nos falta vontade de ousar. Poxa, por que a gente não usa isso em prol de uma humanidade mais fraterna, né? Como diria o Papa Francisco, todos irmãos, fratelli tutti, né? Que a última encíclica do Papa Francisco. Mas não, a gente não usa essa nossa inteligência para, enfim, distribuir entre nós toda essa nossa capacidade criativa, essa nossa capacidade de geração de riqueza. Então, assim, Jefferson, eu estou falando um pouquinho para frente, eu estou achando que a gente vai viver um caos econômico, né? Porque eu estava te falando um negócio da Vaza Jato, do Lula, do Jamil Chad, etc. Você tem que a imprensa passa para a gente um mundo paralelo, né? E assim, se você chega para um cara de fora e fala os fatos, eu estava falando, você chega para um marciano, que eu estava contando essa história, e fala o seguinte, olha só, a gente está num país aqui na Terra, onde tinha um cara que tinha 37% das intenções de voto contra 10% do segundo colocado, e aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, tinha um cara que estava preso, aí um juiz deu uma pressionada, ele mudou a delação dele para prender o que tinha 37, prendeu o que tinha 37, o que tinha 10 ficou em primeiro, ganhou o apoio do establishment inteiro, se elegeu presidente da República. O cara que mudou a delação foi solto. Quando esse cara virou presidente da República, ele chamou para ministro da Justiça dele o juiz que pressionou o cara e que mandou prender o outro. Esse juiz virou ministro da Justiça e quando saiu foi trabalhar na empresa que faz a recuperação judicial da empresa que ele ajudou a quebrar. É assim, o marciano ia falar, mas vem cá, e aí vocês não fizeram nada? Isso não foi o maior escândalo da história jurídica de vocês? Isso não, vocês não ficaram assim abismados com isso? E a gente vai dizer o seguinte, a gente nem percebeu direito, né? Então, assim, eu acho que esse é o maior escândalo da nossa história política recente, essa história da Vaza Jato. Mas eu acho que as pessoas não conseguem ter dimensão
do tamanho desse escândalo, porque eles passaram a torcer para times. Então, eles são antipetistas. Então, para eles não importa. Se alguém puder matar o Lula, eles vão vibrar com a morte do Lula. Se for provado ali que, com todas as letras, se eles virarem uma mosquinha e pousarem na casa lá do Deltão ou do Moro, e eles ouvirem uma conversa, eles vão falar, mentira, eu não estou ouvindo isso. Ouvindo errado. Nada mais convence essas pessoas, né? Então, isso é um problema muito sério. As pessoas, quando viram torcedores de um time ou viram fanáticas de uma seita, né? Essas pessoas perdem a capacidade de raciocínio delas, né? Eu acho que a gente vive isso, não com toda a população, mas com parcelas significativas da população brasileira. Acho que essa união, a anestesia de uma parte da população, que acontecer, nada importa, e esse outro, o lado torcedor. Veja só, amigo, você tinha pedido para a gente encerrar às 7h30, são 7h35 já. Eu peço a você só 5 minutinhos, que antes da gente terminar, assim, eu tinha, na verdade, muitos assuntos, mas, enfim, a gente tem que Papo bom respeitar. passar, sinal de que o papo tá bom, nossa. Demais, demais. Mas, assim, a gente tem que falar de eleição. Na eleição passada, aconteceu aquela questão do segundo turno, que Haddad foi, Ciro foi para a França, e, enfim, não participou. Eu acho até o próprio PSDB deveria ter participado da campanha. O PSDB, que fosse democrático, deveria ter participado, o PSB ativamente. Enfim, todos os partidos e políticos que fossem minimamente ligados à democracia deveriam participar. Mas, enfim, foi o que passou. Infelizmente, temos Bolsonaro na presidência, que é o que representa, acho que, de pior a gente. Mas, enfim, não temos o que fazer. Vivemos na democracia e temos que respeitar a maioria da população, mesmo com a quebra de regras do eleitoral. Enfim, para essa questão de tanto fake news que foi divulgado, disseminado, daquele modo que foi, mas isso ainda pode vir a ser julgado depois. Mas, por enquanto, temos Bolsonaro. Para 2022, o que é que a gente tem? Ciro candidato, Haddad foi lançado esses dias por Lula. Temos Boulos dizendo o PT tem todo o direito de indicar o seu candidato, mas nós também temos todo o direito de analisar as propostas para ver quem é que a gente vai apoiar. E vemos Flávio Dino, do PCdoB, tentando apaziguar arestas, tentando trazer o que há de bom em cada um. Inclusive, esses dias ele falou na possibilidade de trazer para o nosso campo, acho um pouquinho difícil, mas trazer o Rodrigo Maia, né, pelo que ele tinha levando mais em conta o que ele tinha de bom do que ele teria de ruim feito pelo país. Não sei se teríamos, assim, conseguiríamos esticar tanto a corda. Qual é a análise que você faz para 2022? E só um segundinho antes, Eduardo. Porque se eu não fizer, eu vou chegar em casa e vou levar uma surra. Eu tenho uma filhinha de 6 anos que desde que a gente começou, ela faz pai, fala meu nome, pai, já mandou carinho de raiva. Juju, um beijo, meu amor. Eduardo, por favor. Legal, um beijo também para Juju. Eu acho o seguinte, primeiro falando sobre a última eleição, eu acho que é muito fácil para as pessoas pegar e julgar o Ciro, falar, pô, o Ciro pegou e foi para Paris, não sei o quê, né? E veja que, enfim, eu tenho um relacionamento muito bom e sou um admirador do Ciro, do Haddad, do Lula. Eu acho que foi um cara, enfim, que cometeu erros como todos cometeram, provavelmente. O Ciro deve ter cometido um monte quando era governador, prefeito. Eu não acompanhei porque não era o meu estado, né? Mas o Haddad, acho que cometeu erros aqui como prefeito. É normal, somos seres humanos, tentamos acertar e cometemos erros, né? Alguns desses erros mais sérios, outros menos sérios, e pagamos por todos os erros que cometemos, né? A vida nos traz a conta depois. Mas eu digo isso para primeiro dizer que eu acho que são todos ótimos nomes. Boulos, Dino, Ciro, Haddad, gosto de todos esses nomes, são pessoas bem intencionadas que acho que querem o bem do país e têm bons diagnósticos de país, né? Dito isso, eu acho que apesar de eu ter ficado incomodado também, como todo mundo ficou quando o Ciro viajou, porque a gente queria o Ciro assim ajudando a eleição do Haddad no segundo turno, é difícil para a gente fazer essa análise sem entender direito o que levou o Ciro a fazer isso. E eu não estou querendo justificar, não estou querendo dizer que é certo, não. Eu acho até que o que Ciro deveria ter feito, é claro que era ficar aqui e ter ajudado o Haddad. Mas por que será que ele foi? O que será que o PT teve de relacionamento com o Ciro antes
que levou ele a ir para lá? Será que foi só porque ele perdeu? Acho difícil. Ciro, um cara experimentado, já participou de um monte de eleição, já perdeu um monte de eleição, já ganhou um monte de eleição. Será que foi só porque ele perdeu que ele foi para lá? Não deve ter sido, né? Fato é que o resultado final desse negócio foi que a gente teve uma esquerda desunida, foi que a gente teve uma briga quase tão grande entre PDT e PT que a gente tinha entre PT e PSL. Isso não pode acontecer. Isso é absolutamente não desejável se a gente quer ter um país que seja um país mais organizado, um país melhor. E eu acho que isso começaria por ter uma pauta central que a esquerda defendesse. É muito mais fácil a gente se unir em torno de uma pauta do que se unir em torno da vaidade de nomes, né? Porque quando a gente entra na vaidade do nome, você cai naquela de ser o torcedor, de ser o fanático da seita. Você só não é de direita, mas você vira um torcedor fanático da seita de esquerda, né? É até engraçado porque eu sempre fui um cara de mercado financeiro, de banco. Tem um vídeo que passa, que as pessoas passam muito da esquerda e da direita, mostrando que eu fui numa passeata daquelas contra a Dilma, e fui mesmo numa passeata daquelas com um grupo de amigos que lá do banco que tinha ido, não sei o quê. Aí eu chego pro cara que posta esse negócio da esquerda e me xingando de tudo que é nome, eu falo assim, olha só, se você quer realmente um mundo do jeito que você acredita, um mundo mais igualitário, um mundo com mais pessoas preocupadas com o próximo, um mundo onde a riqueza é mais bem distribuída, e você hoje não tem maioria, você só tem duas opções. Você não tem três, você só tem duas opções. Ou você vai convencer as pessoas que não pensam igual você a pensar igual você, ou você vai ter que mandar nessas pessoas de uma maneira autoritária. Porque não tem uma terceira opção de você conseguir esse mundo que você deseja. Se você não aceita as pessoas que veem que elas estavam erradas e querem mudar para pensar o mundo de uma maneira mais justa, como você diz que pensa, só sobra a opção autoritária. Você quer ser um ditador. Você quer ser um tirano. Entendeu? Então você está se autodeclarando um tirano. Né? Então, assim, eu acho que na esquerda existem os tiranos também. Né? Assim como na direita existem os tiranos. E tirano é ruim de qualquer lado. Tirano é ruim na direita e tirano é ruim na esquerda. Entendeu? Até porque os tiranos de esquerda e de direita são muito mais parecidos do que a gente imagina. Né? Os super tiranos de esquerda e de direita. Né? Então, eu acho que a gente deveria, para 2022, ter assim, uma coordenação das forças de esquerda muito maior. E você quer ver o que, por exemplo, a gente poderia ter de uma maneira prática para isso? Mas debates. Debates mesmo, debates entre Lula, Ciro, Haddad, Boulos e não sei o quê. Fazer uma sequência de 10 debates passando em todos os estados, por exemplo, com esses debates. A esquerda em debate. Né? Olha que espetáculo que seria. Perfeito. É que agora a gente tem a pandemia, esse negócio atrapalha, mas imagina assim, só em tese, uma ideia, né, que a gente está falando aqui. Caramba, você está trazendo a atenção, você está mantendo as diferenças, mas você está ali conversando, coordenando. É mais ou menos o que faz o Partido Democrata nos Estados Unidos. Você já viu como é que são os debates entre os candidatos do Partido Democrata? O bicho pega. Pega fogo o negócio. O Bernie Sanders falando de Joe Biden, mas eles estão ali no mesmo campo. Eles estão meio que com uma pauta central que conversa. Né? E já está meio que acordado, dado que eles caminham numa direção, discutindo, mas numa direção similar, que aquele que for escolhido vai ter o apoio dos outros. Né? Então, acho que a gente deveria seguir mais ou menos nessa linha. Sr. Eduardo, para finalizar assim, até finalizando com esse pensamento seu, não é o que vai ocorrer agora, mas acho que lá na frente a nossa legislação eleitoral poderia diminuir essa quantidade de partidos, até para ficar mais claro quem é de esquerda, quem é de direita, quem é de algum outro partido que fique mais próximo de um dos dois lados. Mas aí é para futuro. Para finalizar, eu lhe pergunto, Eduardo Moreira é candidato 2022? O candidato a um bom pai, candidato a um bom marido, candidato a alguém que quer construir um mundo melhor. Candidato político, eu ainda não tenho esse plano, não. Não passa pela minha cabeça. Se um dia eu sentir o chamado, eu posso me dedicar a isso, mas a princípio não senti esse chamado ainda. Diversas pessoas aqui na nossa live foram escrevendo Eduardo 2022, então temos essa... Aí, ó, acabando de escrever. Eu peço desculpa às pessoas por não estar comentando sobre os comentários, mas os comentários, eles travaram para mim no começo da live, então eu não estou vendo mais nenhum comentário desde o começo. Parou no Blanco Luciane Garcia, que foi nos primeiros 10 minutos da live,
parou ali, depois de então não teve nenhum outro comentário. Então peço desculpa por não estar Olha, fazendo aí comentário. outra pergunta, aqui, outra indagação, até colocando, que tal o ministro da Fazenda? Pensa nessa possibilidade também, caso Eu não, eu venha não, a eu ser. não, eu não penso em nenhuma das possibilidades que não existem ainda, né? Aham. Agora, se um dia eu tivesse um convite para. E aí não sei, tem tantas áreas que são áreas de interesse, né? Eu Sim, sou um cara, e não estou falando para ser ministro, não, para eu poder ajudar de alguma maneira. Eu sou um entusiasta da cultura, eu sou um entusiasta da educação, enfim. Então eu quero poder agregar e contribuir para a área que eu puder. E, novamente, não necessariamente como ministro, presidente, prefeito, governador, acho que a gente pode contribuir de várias maneiras na vida, inclusive como essas todas que a gente falou. Mas o importante é a gente estar contribuindo. e tenha certeza que você vem contribuindo muito para o nosso país, como eu disse, para abrir a cabeça das pessoas, fazer com que pensem um pouquinho, saiam dessa de direita, esquerda e ouçam ideias. Se lhe agradar bem, se lhe agradar, continue no seu campo, mas deem pelo menos a oportunidade de as pessoas ouvirem essas ideias, são ideias, posso dizer, brilhantes. Meu amigo, e aqui até ao fundo tem aqui uns quadros do artista sergipano, que é Quintiliano. Né? Ah, que Ele pinta legal. aqui azulejos, pinta obras grandes também, não se restringe aos azulejos. E ontem eu estive lá com a nossa cidade, nossa obra de Atalaia, Olha e que eu vou lindo. pegar com sua equipe seu endereço para depois Ô, encaminhar rapaz. para que você tenha essa obra aí. E lhe agradeço bastante. Parabenizo pelo seu aniversário de 45 anos e 7 dias, né? Foi semana passada. Muita saúde, amigo. E muito obrigado por participar e por disponibilizar seu tempo, sua inteligência e todo o seu conhecimento para a gente. E eu queria mandar um abraço com muito carinho para todos e todas no Sergipe, né? Eu tive aí pela primeira vez no ano passado, no ano retrasado agora. Tem uma amiga que é a Luísa Deda aí, né? Que é uma pessoa muito querida, Sim, filha do ex-governador Marcelo Deda, Marcelo Deda, isso. e tem um carinho. Olha que linda essa obra. Passei em Isso. frente, eu estou falando isso porque eu passei aí em Uhum. frente. E encantador o trabalho. Poxa, parabéns ao artista, assim. Que talento maravilhoso. Isso. E quando quiser Tá aparecer em bom? Aracaju, humildemente eu me coloco à sua disposição, minha casa é sua casa. E da sua família. Beleza. Um Amigo, obrigado. abraço, Agora vai ficar com Jefferson. sua filha. Tá certo. Tudo de Até bom. mais. Tchau, tchau. Bom, pessoal, agradeço aqui a participação de todo mundo, foi muito legal. O Eduardo tinha disponibilizado 30 minutos, na verdade, né, para a gente poder fazer essa live, mas a gente conseguiu mais alguns minutinhos. Então, que bom que tantas pessoas puderam participar, tanto bom que tantas pessoas puderam ouvir Eduardo. Nós estamos tentando continuar esse projeto, né, convidando outras pessoas, né, que tenham que falar ao nosso país, para ver se a gente consegue mudar, na verdade, o nosso país, trazer de volta um país que nos dê orgulho, um país que nos dê dignidade, que possamos ter também autonomia em relação aos países do restante do mundo. Então vamos tentar, como eu disse, outras pessoas vão, se for o caso, se houver interesse, seguindo a gente. A gente vai ter esse canal aqui no Instagram, vamos passar esse vídeo lá no nosso YouTube, que é Jefferson Carvalho Filho. Infelizmente hoje não deu para ser simultâneo lá. Mas enfim, agradeço, pessoal. Muito, muito obrigado por participarem com a gente e espero que em novas oportunidades possamos conversar de novo. Tá joia? Se precisar, pode mandar qualquer direct, qualquer conversa para a gente poder participar. Tá aqui, chama o Ciro. Já chamei Ciro, estou tentando Marília Reis, estou tentando Túlio Gadelha, tentando o senador Comparato, Manuela Dávila, Flávio, enfim. Estou tentando ouvir as pessoas, trazer as pessoas para que sejam ouvidas aqui com a gente. Aqui estão sugerindo o Calil, vou buscar também, Calil lá que é o prefeito de Belo Horizonte. Vamos buscar
de debater, que é muito importante, o debate é importante, abrir a cabeça é importante, para que tenhamos na frente, para que Zezé sai da caixa vermelha. Eu vou tentar também, amigo, não se preocupe não, que a gente vai ouvir, você coloca caixa vermelha, eu imagino que seja em relação à esquerda, mas vamos ouvir também outras pessoas. Vamos, não sei se ouvir, mas pelo menos buscar. Vamos fazer convites, sim. Essa semana tem um almoço, ou no mais tarde da semana que vem, com um amigo. Vou tentar um contato com uma pessoa, na verdade, de direita, mas que eu acho que também tem que debater com a gente, não é uma pessoa que tenha limitação. Eu estou vendo aqui que o pessoal está pedindo muito. Eu vou pedir a vocês, na verdade, um grande favor. Manda para mim por direct essas pessoas que vocês querem que a gente ouça e pode deixar que eu vou atrás, vou tentar conseguir esse contato com quem vocês pedirem. Tá joia? Tá. Aí onde é que tá? Um disse ouvir um, outro ouvir outro, mas enfim, vamos tentar. Tá bem? Muitíssimo obrigado pela participação de todas e todos. Agradeço principalmente quem mandou aqui mensagem, os amigos, amigas, né, família. Vamos lá. Um abraço. Até a próxima. Pode ser.